Gente, no momento que está sendo decretada a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, o objetivo final de toda essa conspiração criminosa, novos arquivos de trocas de mensagens da gangue instalada nos TSE pelo Alexandre de Moraes estão vindo à luz para comprovar os métodos mafiosos usados para criar a tentativa violenta de golpe de Estado que se transformou nessa musiquinha de cantar cobra aí que vem embalando o afogamento no mais puro terrorismo de Estado, né, do pouco que havia de democracia no Brasil, por esse criminoso que cavalga as crises de ciúme aí do primitivo Luiz Inácio Lula da Silva, pelo amor que o povo brasileiro mostra ao Jair Bolsonaro, né, e assim satisfaz a sua própria sanha psicopata. Aquele que até o momento só foi tratado como aquilo que ele de fato é, pelo seu enquadramento na lei Magnitsky do Donald Trump. As revelações feitas hoje, gente, são parte dos 6 gigabytes de material vazado pelos Twitter Files, lá quando o Elon Musk implodiu aquele banco de dados, né, de que só uma pequena parte foi publicada na Folha de São Paulo pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião. A Folha de São Paulo, acovardada com as pressões que sofreu por aquilo, interrompeu a publicação no meio. E agora, com o Davi Agape, que desde o início do processo vinha destrinchando esse material, né, depois de ter oferecido essa bomba e ter visto ela ser recusada por toda a imprensa podre que ainda se arrasta por aí, retoma a parceria com Michael Schellenberger e com o Eli Vieira, né, um trio que honra a luta e o sacrifício dos meus ancestrais por um Brasil menos primitivo e menos vil, e entra para a história como o dos últimos jornalistas investigativos dignos desse título honroso para registro aí no panteão magérrimo dos heróis do Brasil. É esse trio que está se apresentando hoje no X, gente, para contar o resto dessa história, né, que num gesto de solidariedade e num preto de admiração eu faço questão de reproduzir inteira aqui no Vespeiro. O que eles contam, resumidamente, é que o Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens em mídias sociais aí para justificar a prisão de manifestantes não violentos lá naquele 8 de janeiro de 2023. Esse esquema era operado por meio de um grupo secreto de grupos formados no WhatsApp, né, que criavam relatórios ilegais de inteligência, né, e que por meio dos quais ele manteve manifestantes detidos enquanto esse pessoal fazia varreduras nas redes sociais dos prisioneiros em busca de culpas que eles não tinham, né, para estarem presos inicialmente, né, porque o movimento deles foi exatamente igual, só que mais brando, né, do que tinha acontecido 4 anos antes por conta do PT, que invadiu e botou fogo em vários ministérios na Praça dos Três Poderes. E esses grupos, né, usaram manifestações online inteiramente anódinas e como base para prisões preventivas, né? E nunca esse material foi apresentado aos advogados de defesa desse pessoal. Nas semanas seguintes do 8 de janeiro, centenas de pessoas detidas foram mantidas na prisão depois que a Procuradoria-Geral da República, que naquele momento ainda não estava vendida como está hoje, né, ordenou formalmente a sua soltura porque não havia nenhum tipo de culpa prescrito em leis brasileiras para eles estarem presos. Mas a verdadeira razão por trás dos atrasos, né, como mostram esses documentos que esse pessoal está exibindo agora, era que o Moraes estava esperando a sua força-tarefa secreta, né,
escanear as contas de redes sociais daqueles réus. Tudo isso era comandado por uma chefe de gabinete dele, Cristina Kuzahara, né, que comandava esses grupos clandestinos aí com um empenho nazista, né, e exigia pressa, né, e avisou em várias das mensagens reproduzidas, que vocês vão ver aqui no Vespeiro, né, que com ou sem ordens da Procuradoria-Geral, o Moraes, aspas, não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. No dia 1º de março de 2023, gente, o juiz Ayrton Vieira, um dos auxiliares lá dessa máfia posta pelo Alexandre dentro do TSE, né, e que participava de um dos grupos, desses grupos em rede de WhatsApp que faziam esse trabalho sujo, enviou uma mensagem de despedida, né, que dizia o seguinte, que nós possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão, quá, 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 cheio de gargalhadas de... Então, gente, havia vários desses grupos, né, como esse de que o Ayrton fazia parte. O que o Alexandre de Moraes montou a partir, como hoje a gente já sabe, né, de instruções do Serviço de Inteligência americanos, empenhados pelos governos democratas na destruição de governos populistas de direita ao redor do mundo, né, foi uma rede ampla e compartimentada, operando inteiramente nas sombras. E essa força-tarefa seguia um processo de 3 etapas. Primeiro, eles recebiam a lista dos detidos da Polícia Federal. Em seguida, eles consultavam ilegalmente o banco de dados biométrico do Supremo Tribunal Eleitoral. Gente, aquele que faz para identificar eleitor, né? O tal do GestBio, né? Para identificar os manifestantes. Está aí agora, né, a explicação por que tanto empenho em fazer essa identificação biométrica e tal. Faz parte do esquema chinês aí de controle da população. E aí, identificado a vítima, né, eles partiam para a busca nas redes sociais dessas pessoas, né? E a partir do que eles encontravam nessas redes, a equipe produzia certidões, né, que rotulavam cada detido como positivo, que eram aqueles que permaneceriam presos, ou negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos. 1.398 dessas certidões foram emitidas. E embora uma certidão negativa não fosse garantia de soltura, nenhuma pessoa que recebeu uma certidão positiva foi solta. Essas certidões secretas, gente, nunca foram mostradas para os advogados de defesa. E os motivos para uma certidão positiva incluíam culpas tais como essas, né? Compartilhar postagens sobre protestos, postar conteúdo pró-Bolsonaro, vestir verde e amarelo, né? Seguir páginas de direita, criticar o Supremo Tribunal Federal, o Lula ou as eleições, participar de grupos do Telegram ou do WhatsApp, que na época, né, retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Isso bastava para o sujeito tomar um positivo e permanecer preso. Isso produziu efeitos, tais como alguns desses que eu enumero para vocês. O sofrido pelo caminhoneiro Claudomiro da Rosa Soares. Ele tomou um positivo por uma série de postagens no Facebook. Coisas como um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos depois que o Lula foi vaiado no funeral do Pelé. Um comentário acusando os ministros do Supremo Tribunal Federal de serem vendidos e uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando o Moraes, que dizia o seguinte: segundo o cabeça de ovo, ninguém pode questionar. Esse cara foi acusado de tentativa violenta contra o Estado Democrático de Direito e o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um único ato violento. Ele nem chegou às invasões. Adenilson
Demetrio de Córdova tomou um positivo por causa de uma única postagem encontrada no X, né? Ele no X, na época no Twitter, né? Ela continha um link para uma petição intitulada Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade, que tinha sido publicado meses antes da eleição de 2022, por um perfil que tinha 0 seguidores e 0 visualizações. Ele retweetou essa mensagem desse perfil e por isso tomou, né, essa cadeia. Um outro cara, Ademir da Silva, foi mantido na prisão por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. E isso, por si só, foi classificado como antidemocrático e como prova de inconformismo com os resultados das eleições de 2022. Nenhum outro conteúdo foi citado no positivo dele. Erros nesses julgamentos eram comuns. A exigência do Moraes por resultados rápidos, isso dito pelo Talhaferro, que está nessas gravações, esse que agora está do outro lado, né, e era o chefe de departamento de controle de desinformação criado pelo Alexandre de Moraes lá no TSE, né, e de cujo telefone vazou uma parte desse material. Hoje ele está fugindo na Itália, depois de ameaçado de morte pelo pessoal do Alexandre, né. Ele dizia lá nessa mensagem que essa exigência de resultados rápidos significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho a qualquer custo. Tem uma mensagem dele que diz: eu não posso entrar em todos os detalhes, né, depois de ter sido pressionado lá mais de uma vez pela essa Kuzahara aí, mas não vai dar para atender a velocidade que vocês precisam, dizia ele. Um outro caso, teve uma Vildete que ficou meses presa e foi rotulada admitidamente por eles nessas trocas de mensagens como positiva. Provavelmente se trata da Vildete da Silva Guardia, né, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal. Mas a Vildete foi, mais tarde, levada da sua casa para a prisão e, posteriormente, condenada a 11 anos e 11 meses. E mais de um ano depois, essa avó continua enjaulada em uma cadeira de rodas, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Outro caso, o do Ademir Domingos Pinto da Silva. Ele era um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil. Ele nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro, mas foi classificado como positivo, né, não por qualquer ato de violência, mas por tweets de 2018, gente, criticando o Lula e o Partido dos Trabalhadores. 2018. Pegou 4 meses de prisão e uma condenação criminal. E agora usa tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviços comunitários. O Talhaferro, gente, manifestou preocupação, né, nesses e-mails aí, nessas trocas de mensagens publicadas hoje, né, destacando que a sua equipe nunca tinha feito isso antes e que a sua unidade tinha sido criada para outra coisa. Em 8 de março de 2023, né, o Supremo Tribunal Federal ganhou as manchetes por anunciar lá a soltura de 149 mulheres no Dia Internacional da Mulher. A soltura dessas prisioneiras aí pelo Moraes foi celebrada pela imprensa podre aí como um ato de compaixão, né? Mas os chats vazados agora mostram a verdade, né? As mulheres foram mantidas na prisão por 2 meses extra, além da data que estava ordenada a sua libertação, para que o Moraes pudesse encenar essa libertação em uma data simbólica.
Em outra troca de mensagem, gente, o Talhaferro perguntou se ele poderia contratar parceiros, checadores de fatos, dessas instituições, desses grupos aí que os jornais citavam como um pool de checadores de fatos para ver o que era desinformação, o que não era, né? Tudo carta marcada, né? Então, se ele podia contratar parceiros, checadores de fatos e acadêmicos, né? Para se infiltrar nos grupos privados de aplicativos, de mensagens, né? Sem prestação de contas, né? E foi isso que aconteceu, seguindo um padrão ensinado pelos espiões americanos, que tinha sido posto em prática no primeiro governo Trump lá. Quer dizer, o Alexandre de Moraes terceirizou a espionagem política para civis agindo como espiões, sem mandados ou cadeia de comando legal. Gente, vai nesse nível a falcatrua em curso no Brasil. E isso é só o começo. Só do que comprovadamente já se sabe, para além desse vazamento, né, o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que condenou a Carla Zambelli, por enquanto, a 10 anos de prisão por invadir o banco de dados do CNJ para plantar ali uma piada, né, que era uma ordem de prisão do Alexandre de Moraes contra o Alexandre de Moraes, né, mandou invadir o centro de dados do órgão federal de controle de fronteiras e de alfândega dos Estados Unidos da América para plantar lá, por 2 vezes seguidas, provas falsas contra um homem que ele sabia inocente, para condenar outro homem inocente, que é esse que ele está mandando prender nesse momento. Cara, cada brasileiro tem todo o direito de gostar ou não gostar do Jair Bolsonaro. Mas o que está acontecendo aqui vai muito além do Jair Bolsonaro. O Brasil está lidando com criminosos, corruptos até a raiz da espinha, muito perigosos e dispostos a tudo. E cada vez mais, agora que tiveram o primeiro gostinho aí daquilo que os espera aqui e no resto do mundo, se a lei e a ordem voltarem a se instalar no Brasil. Gente, se os brasileiros todos, os que gostam e os que não gostam do Jair Bolsonaro, não reagirem já, isso aqui vai degenerar numa nova idade das trevas tropical, afogada em rios de sangue e de lágrimas.